Alô você, a paz do Senhor esteja com vocês. Começa aqui mais um Sacode o Pó. O Sacode o Pó é o canal da bênção, é para tirar tudo aquilo que não presta, aquilo que não provém do Senhor. Sacode, sacode, em nome de Jesus. Bom, meu irmão, minha irmã, eu convido vocês a fechar os nossos olhos. Vamos orar ao nosso Deus, entregando para Ele mais este programa. Pai Santo, Pai amado, nós queremos, Pai, nesse momento, entregar esse programa nas Suas mãos. Que o Senhor, Pai, venha falar conosco, venha abrir a nossa mente, abrir os nossos corações, para que nós possamos entender a Sua palavra, para que ela entre em nossa mente, entre em nosso coração, que sirva de alimento e discernimento para nossas vidas. Oh meu Deus, eu clamo ao Senhor pela humanidade, que o Senhor venha trazer paz a todas as nações, principalmente aquelas que lutam com as guerras. Que o Senhor, Pai, a mão do Senhor esteja estendida sobre aquele povo que está sofrendo, aqueles que estão doentes, Pai. Nós entregamos tudo na mão do Senhor, em nome de Jesus. Que todos aqueles problemas que assolam a população e o seu povo, oh Pai, que a sua mão esteja estendida para eles, no precioso nome de Jesus. Amém. Bom, meu irmão, minha irmã, o Sacode o Pó de hoje é situação desesperadora. Então o sacode de hoje chama-se situação desesperadora. Bom, o que vem a ser essa situação desesperadora? Bom, existem muitas coisas, né, que podem levar um homem ao desespero. Então, aquela situação financeira mesmo, aquele problema, né, que você está na sua casa, em que você não está tendo condições de pagar suas dívidas, em que seu dinheiro não rende e às vezes sua família, seus filhos passando necessidade, isso pode levar um homem a uma situação desesperadora, né? Ou talvez você seja aí um grande empresário e as coisas não andaram bem no mercado aí, com a oscilação no mercado, você perdeu tudo que você tinha, né? E você entrou em desesperos, se entorrou nas dívidas, né? E tudo isso pode levar um homem a uma situação desesperadora. Você que tem aí, que convive com problemas de drogas nas famílias, de filhos, né, envolvidos em drogas ou envolvidos no tráfico, né, aquelas pessoas, né, que estão ali sofrendo com a prostituição, com filho na prostituição, com filho na prostituição, todos esses problemas que assolam o homem, né? Nós podemos também citar aí vivendo uma doença em fase terminal. Então, quando as pessoas estão aí sofrendo, né, nessas situações desesperadoras, com as pessoas ali doentes, internadas, sofrendo, né, aquela luta, que o Senhor venha ter misericórdia de todas essas coisas. Doença na família, né, a doença hoje, as doenças emocionais hoje, que vem trazendo assim as pessoas, né, ao desespero, à depressão, né, a melancolia, a ansiedade, tudo isso leva o homem a situações desesperadoras. Nós podemos falar que as pessoas estão envolvidas em vícios, né, envolvidas em jogos. Poderíamos citar aqui 1 milhão de coisas. E poderíamos citar também aqui aquela situação desesperadora espiritual, né, que é onde está a moral, onde estão os bons costumes, onde entra a ética, onde entra o respeito, a dignidade, viver fora da mentira, viver enganando. Tudo isso também é uma situação que leva o homem a uma situação
desesperadora. Bom, meu irmão, minha irmã, mas não é nenhum desses casos aí que eu quero falar. Eu quero falar da situação desesperadora espiritual que o mundo vive hoje. Então, nós vamos começar aqui falando um pouquinho de como surgiu, né, a nação, de como vieram os povos. Então, nós vamos voltar ali em Gênesis, onde Deus chegou para Abraão e falou assim: eu farei de você uma grande nação. Então, quando falamos das coisas sem a orientação de Deus, nós caímos em grandes ciladas. E essa situação desesperadora espiritual, ela é exatamente isso. É quando nós fazemos as coisas sem a orientação do Senhor, ou quando deixamos ser dominados por essas coisas que estão no mundo hoje. Eu queria convidar vocês a abrir a palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 21, a partir do verso 8, diz assim: o tempo foi passando e o bebê foi crescendo e foi desmamando. Abraão deu nessa altura uma grande festa para comemorar o acontecimento. No entanto, Sara reparou que Ismael, o filho de Abraão e da sua criada egípcia Agar, se divertia com aquilo tudo e fazia troça. Então disse Abraão: manda embora essa escrava e o seu filho, pois este não será herdeiro juntamente com meu filho Isaque. Então, era Sara falando para Abraão que mandasse Ismael embora, que mandasse Agar embora, porque ela não queria que ele fosse herdeiro, né, juntamente com o filho dele, o filho dela, né, Isaque. Verso 11. Abraão ficou bastante contrariado, porque apesar de tudo, Ismael também era seu filho. Mas Deus disse-lhe: não fique contrariado quanto ao filho da criada da tua mulher. Faça como Sara disse. Aí, irmão, vem a manifestação do poder do nosso Deus. Aí ele disse: porque realmente só através de Isaque é que a minha promessa será cumprida. Então Deus tinha, né, um propósito na vida dele, nas ações messiânicas, né? Ele tinha esse propósito. O Messias viria dali, as promessas viriam dali, a aliança viria dali. Então Deus falou assim: ó, realmente só através de Isaque minha promessa será cumprida. Contudo, sem dúvida, os descendentes do filho da criada farão também uma grande nação, pois é igualmente teu filho. Abraão levantou-se muito cedo na manhã seguinte para os despedir e preparar os alimentos para a viagem. Deu a Agar mais uma vasilha de água e ela pôs tudo sobre os ombros e mandou-a embora com o filho. Ela foi andando vagamente através do deserto de Berseba. Quando a água se acabou, colocou o menino sobre um dos ombros e afastou-se dali a distância mais ou menos de um arco. Então, rompendo em choro, clamava: não posso ver morrer o meu menino. Então, Agar estava aqui numa situação desesperadora. Ela não tinha, né, água para dar ao filho dela, ela não tinha alimento para dar ao filho dela, e ela não tinha o que fazer, ela não sabia o que fazer. Estava ali no deserto. Mas Deus falou com ela assim, verso 17: Deus respondeu aos apelos da criança, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu: quem tem tu, Agar? Nada receeis, porque Deus ouviu o menino
ali onde ele está. Vai, pega teu filho, consola, porque os seus descendentes hão de construir uma grande nação. Naquela altura, Deus abriu os olhos e viu um poço. Naquela altura, Deus abriu-lhe os olhos e viu um poço, mesmo ali. Pode então encher a água, a vasilha e dar de beber ao filho. Deus acompanhou o rapaz enquanto crescia e vivia no deserto de Parã, onde tornou-se atirador de arco. A mãe arranjou-lhe um casamento com uma rapariga do Egito. Então, veja bem que Agar se encontrava nessa situação desesperadora. Ela não sabia o que fazia. Mas Deus teve misericórdia dela e de Ismael. Por quê? Porque ele era filho de Abraão. E Deus falou com Abraão que dele sairia uma grande nação. Mas de tanto de Isaac como de Ismael vinham essa grande nação. Então Agar se encontrava nessa situação desesperadora, mas a mão do Senhor agiu sobre ela. Abra comigo lá em Gênesis 25, a partir do verso 11, diz assim: Aconteceu que depois da morte de Abraão, que Deus o abençoou a Isaque seu filho, e habitava Isaque junto do poço de Lai-Roi. Esta, porém, são a geração de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. Então veja bem, Deus prometeu lá, no que nós lemos antes, que de Ismael também sairia uma grande nação. Aí vem aqui a geração de Ismael. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. Primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, depois Abdel, Imissão, Misna, Dumã, Maçã, Adab, Tema, Getur, Nafis e Quedemar. Bom, você que está procurando aí um nome para seu filho, né, que está para nascer aqui tem boas indicações aqui. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. Então, como tinha as 12 tribos de Israel que veio de Abraão através de Isaque, de Jacó, também Ismael tinha as suas 12 tribos. Estes são os anos da vida de Ismael, que viveu 137 anos. Ele expirou e morreu, e foi carregado ao seu povo, e habitaram desde Avilã até Sur, o que está em frente do Egito, indo para Assur, e Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Agora vem aqui a descendência de Isaac. Então, em Gênesis 25, verso 19, diz assim: Essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, Amarreu de Padã Arã, irmã de Labão. Amarreu por sua mulher. E Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, o concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é porque eu sou assim. Foi se perguntar ao Senhor, e o Senhor disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o povo maior servirá ao menor. Então veja bem, aqui está falando do nascimento de Esaú e Jacó, né? A gente tem a história deles, nós não vamos entrar em detalhe, né? Nós já fizemos
sacode o pó sobre Jacó, sobre Esaú, né? Então não vamos entrar em detalhe. É assim, nós estamos falando da geração de Isaac. E lá, abra comigo a palavra de Deus lá em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 1, verso 28, diz assim: Abraão foi pai de 2 filhos que chamaram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram chefes das 12 tribos: Nebaiote, o seu filho mais velho, Quedar, Adibel, Mibsão, Misma, Dumã, Maçã, Hadad, Temã, Getur, Nafi e Quedemã. Abraão teve uma concubina chamada Quetura, e ela lhe deu 6 filhos. Os nomes deles foram Zirã, Jaxã, Medã, Midian, Isbaque e Suã. Joxã foi o pai de 2 filhos, Sabá e Dedã. Midian foi pai de 5 filhos, Efã, Efé, Enoque, Abidá e Eldá. Verso 25, Abraão tomou outra mulher. Então nós vimos aqui as gerações de Ismael, que nós lemos em Gênesis, então lemos em Crônica aqui, e a geração de Isaac. Só que Abraão teve uma outra mulher. Depois da morte de Sara, ele casou de novo com Quetura. E Abraão tomou outra mulher e o seu nome era Quetura. E gerou-lhe Zirã, Joxã, e Medá e Midian, e Isbaque e Suá. E Joxã gerou Sebá e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim e Latsim, Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efé e Enoque e Abidã, Eldá, e estes foram os filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes. E vivendo ele ainda, Deus despediu-se do seu filho Isaque ao oriente para a terra do ocidente. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Bom, Abraão ali por volta de 130, 140 anos, ele casou com Quedar e Quetura, né? Casou com Quetura, e ele teve mais 6 filhos. E a Bíblia fala aqui que ele deu presentes, né? Ele deu tudo que tinha para Isaque e deu presente para esses filhos, né? Mas esse presente que foi dado aqui dava aos filhos as condições de sobreviver, de viver, de ter uma vida saudável. E daí que surgiu a geração, surgiu todo o povo, surgiu a nação. Se fizermos as nossas árvores genealógicas, das nossas famílias, nós chegaremos, né, em algum dessas tribos, em algum desses filhos aqui, porque é de Abraão que veio toda a nação. E houve a mistura, veio toda uma história em cima disso aqui, mas a origem, né, das nações, de todo esse povo que a gente vê no mundo, ela veio daqui. E no verso 8, diz assim a palavra do Senhor: E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo, e sepultaram Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Messipela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente a Manré, o campo que Abraão comprara aos filhos de Eter, e ali sepultou Abraão e Sara, sua mulher. Então, falamos aqui, né, da geração, tudo isso aqui que a gente está lendo
é para entender, né, onde está esse povo todo que está na terra, de onde veio essa nação, de onde veio a origem, né? Porque naquela época, no início, todo mundo pensa, como é que nós chegamos aqui, como é que tem essa população toda, de onde veio esse povo todo, né? Então muitas vezes as pessoas não sabem dessa geração, de como veio, de como vieram os filhos, que na época naquela época existia o incesto, né? Eu lembro, quando eu era criança, lá em casa, tinha uma gata que chamava Chica. E a Chica viveu muitos anos, né? E a Chica gostava de parir. Eu lembro que nasciam, né, direto e reto, tinha gatinhos lá em casa, né? E naquela época você distribuía gatos com muita facilidade, né, para as pessoas, né? E às vezes morriam muitos também, porque como ela tinha filho com os filhos dela, né? E é mais ou menos para a gente só entender como é que foram formadas as coisas, né? Como é que existia a população. E quando a população foi crescendo e que foi dispersando, né? Aí sim que houve essa mudança. Mas naquela época, para se reproduzir, as coisas funcionavam mais ou menos desse tipo, né? Então a Chica tinha lá aqueles gatinhos. Então eu lembro quando ela teve uma cria lá, que ficou só um gatinho, né? A gente colocou o nome dele de Sozinho, porque foi o único que ficou. E depois ela teve uma nova, os filhos, né? Teve os filhos com Sozinho e nasceu, né, o Olegário. E o Olegário é aquele gato que criava problema. Ele veio exatamente para trazer uma situação desesperadora ali em casa ali, porque ele brigava demais talvez por questões de terreno, né, de ser o gato alfa, e ele brigava ali e criou tantos problemas que um dia meu pai foi separar a briga dos gatos lá e acabou acertando a cabeça do Olegário e matou o gato, né, sem querer, né, foi separar a briga e acabou acontecendo essa tristeza. Mas ele veio, né, para trazer discórdias. E é o que acontece muito hoje, né? O que vem a ser isso? Onde eu quero chegar com essa história é chegar exatamente no inimigo, é chegar exatamente em Satanás. É aquele que veio para destruir, para trazer discórdia, para levar as pessoas para essa situação desesperadora. Então por isso que eu estou falando da geração aqui de Abraão, onde Deus fez a promessa para ele, para formar a nação, trazer a nação, de ver esse monte de gente, esse monte de povos que estão hoje, né, nessa discórdia, estamos vivendo aí nessa situação desesperadora, espiritual, porque o mundo hoje, meu irmão, ele é doente. Você pode até achar que não, mas o mundo hoje, ele é doente. Eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus lá em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, verso 7. Diz assim: sabei, pois, que são da fé, são os filhos de Abraão. Sabei, pois, que os que são da fé, que são os filhos de Abraão. Ora, tanto as Escrituras prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas de ti. Então, o que a gente está querendo falar aqui é que todas as nações, né, vieram daqui, vieram de Abraão. Então, nós já entendemos de onde existe esse mundo todo aí. Então, esse estudo de situação desesperadora, espiritual,
no mundo de hoje é isso. O que está acontecendo, meu irmão? Nós estamos nos afastando da fé, né? Veio o inimigo. Eu vou chamar de Olegário aqui, que era o gatinho lá de casa. Então veio o Olegário para tirar a paz, destruir. Então a destruição está dentro do nosso lar, que era lá em casa. Então a destruição está dentro dos lares hoje. A destruição está na sociedade. A situação está nos políticos. A situação está na vida. O mundo, ele é doente. Nós vivemos numa situação desesperadora. E a maneira que nós temos que mudar isso é só através da fé. Então, o noticiário hoje é o que? É guerras. A gente só vai falar de guerras. A gente só vai falar em tragédias. A gente só vai falar em roubo. A gente só vai falar em assalto. A gente só vai falar nas pessoas que enganam, né? Estamos sofrendo, nós somos assolados a problemas de tudo quanto é jeito. Então, quer dizer, você é roubado no celular, a pessoa te ligando, te enganando, sabe? Homens ligando de cadeia, passando trote e levando dinheiro, e o homem pela ganância de querer ganhar mais. Aí as pessoas aproveitam, sabe? As pessoas espertas. Existem pessoas espertas demais na face da terra que aproveitam da situação, da inocência das pessoas. Porque muitas vezes as pessoas acham que as coisas vêm de graça. Sabe, meu irmão? Como dizia, né? Quando a gente falava lá meu pai falava muito, né? Quando a esmola é boa, o santo desconfia. Então vem aquelas propostas, você ganhar, então nada vem fácil. Jesus Cristo nunca falou que nada seria fácil para a gente. Então o que está faltando? Está faltando na gente a fé. Então o mundo, ele é carente de fé, sabe? O mundo é carente de Deus. Nós estamos afastando do nosso Deus. Por isso que no fundo está a música, preciso de ti, né? Nós estamos nessa carência, nós precisamos de Deus. Nós estamos vivendo sem fé, tá? Estamos sendo dominados pelo olegário, sabe? Porque a gente que viveu aquilo ali em casa ali, você não tem noção do que aquele gato aprontava ali em casa ali, sabe? É como se, com todo respeito, né, por todos vocês aqui, mas era se falar assim, esse gato tá com capeta. Era uma encheção de saco, ele aprontava, era confusão, jogava água. Foram várias brigas, até chegar ao ponto de meu pai acertar a cabeça dele com uma paulada. Ele criou muitos problemas dentro de casa, entendeu? Era todo dia aquela brigaiada, aquela confusão que aquele gato trazia. E é exatamente isso que acontece hoje, sabe? Exatamente isso que acontece no mundo hoje. Você não para pensar, mas a vida da gente é exatamente isso aí. O mundo é isso aí. E nós não podemos deixar as coisas serem dessa forma. Há mudanças, há um jeito, falta o quê? Falta fé. E é isso que eu quero trazer hoje. Para que a gente saia dessa situação desesperadora, nós precisamos de exercer a nossa fé. E como é que a gente faz isso? Abra comigo a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse é o conceito de fé. É você acreditar, é você crer. É você orar e pedir a Deus uma coisa, mas tendo a certeza que você vai receber. Sabe? É você exercer a fé, é você acreditar, é confiar, é entregar para Deus tudo isso aí e deixa que Ele resolve. Falta exatamente isso no coração da gente, sabe? Hoje nós murmuramos, nós queremos as coisas da nossa forma, nós queremos estar no lugar de Deus, nós queremos agir no lugar de Deus, nós queremos que Deus faça as coisas do jeito que a gente quer. Por isso que muitas vezes nós somos os donos da verdade, achamos, né, que somos o dono da verdade, mas na verdade nós somos bobos, nós estamos dominados pelo olegário. E no verso 2
diz assim: porque ela e os antigos, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Então veja o poder da fé, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Verso 3: pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então muitas vezes, né, até hoje, o homem acredita, e até hoje, o homem acredita que a Terra tem bilhões, não sei quantos bilhões de anos, que foi formada, que foi explosão. A ciência traz tanta coisa que o homem, em vez de buscar a verdade, ele vai acreditar, meu irmão. Aí você acredita naquilo que é falado para você, sabe? A ciência já caiu por terra várias vezes, ou várias vezes a ciência já foi quebrada, mas aquilo que é de Deus, né? Aquilo que eles tentam, né, jogar por terra, né? As profecias, aquelas coisas que existiam, elas estão sempre sendo provadas, estão sempre, com todo respeito, jogadas na nossa cara e você não aceita. Você prefere acreditar nessas bobagens. Capítulo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos dons, e por ele, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi translado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladão alcançou testemunho que agradara a Deus. Então nós precisamos pegar os exemplos desses homens e praticar nas nossas vidas. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador do que os buscam. Eu vou ler esse versículo de novo. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu para a salvação da sua família e preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Então veja bem, Noé, com essa história da arca ali, Noé, né, ele fez o negócio da confiança. Ninguém via chuva, ninguém via nada, mas ele fez, ele confiou, ele acreditou, e é o que nós precisamos. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então veja bem, é pela fé. Abraão acreditou, vai, e ele foi. Pela fé, habitou na terra da promessa, como na terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa, porque esperavam as cidades que têm fundamentos, do qual artifício e construtor de Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceder e deu à luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então veja bem, todo esse povo, tudo aquilo que a gente estava falando ali, de como surgiu a nação, certo? Sara já era velha, entendeu? Já tinha passado aquele período ali, e Sara, ela, pela fé, ela riu, né? Porque o nome de Isaac significa gargalhada, sorriso, porque ela não acreditou. Então, por isso que ele chamava, né, o nome dele Isaac é uma risada. Sara riu, ela duvidou, mas pela fé Isaac nasceu, certo? Por isso também, de esse já amortecido descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerada que está na praia do mar. Então por isso também de esse já amortecido descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Então veja bem, essa nação toda aí veio da fé.
Todo mundo que você vê aí, ó, andando, a gente sai na rua aí, passa por um, passa por outro, não conhece, mas tudo isso aí veio exatamente da fé, da crença. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo de longe e crendo que, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso diziam claramente mostraram que buscavam a prática. E esses, na verdade, se lembraram daqueles de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles e de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Então, veja bem, quando você vê, como nós falamos ali de Abraão ali, que veio tudo dele, foi através da fé. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada tua descendência, considerou Deus que era poderoso para que dentre os mortos ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos. José e adorou, encostando à porta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção de saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram e o mandaram no mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho de Faraó, escondendo antes o seu maltratado como povo de Deus, do que por um pouco tempo ter gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas virtudes de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então veja bem aqui, meu irmão, toda aquela história que passou na Bíblia, tudo isso que aconteceu foi através da fé. No verso 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vento invisível. Pela fé celebrou a Páscoa de ascensão ao sangue, para que o distribuidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, e que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais lhe direi? Faltar-me-ei tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefe, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos. Então veja bem, gente, os quais pela fé venceram reino, praticaram justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio de espadas, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escâmios e açoite até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, maravilhoso esse texto que traz para nós
né, tipo um resumo de todas aquelas pessoas que pela fé nos trouxeram. Então hoje, meu irmão, nós estamos atolados, nós vivemos atolados, estamos nessas situações pela falta de fé. Pela falta de fé, o seu sofrimento, a sua dor, certo? As lágrimas que você derrama pelo seu filho, pelos seus parentes, né? Pelos seus amigos, ou qualquer que seja, toda e qualquer tragédia, porque as pessoas que vivem, né? Que vivem dominadas pelo legado, não tem felicidade, não tem paz. Então o homem está assim, ó. Nós estamos assim, irmão, atolados, tá? buscando todas as forças para sair, né? Essa é a vida do homem hoje, esse é o homem hoje, esse é o exemplo típico do ser humano hoje, no mundo inteiro. Por quê? Porque nós estamos sendo levados, entendeu? Porque a gente está dando valor, o que a gente dá valor hoje, às coisas do inimigo, sabe? Você vê hoje as músicas, você vê os programas, você vê os filmes, tudo só leva a gente para o caminho mau. Mas é isso que está sendo empurrado, é isso que o legado, que o inimigo está trazendo para a gente aí. Por isso eu convido você, meu irmão, a abrir comigo no Salmos 23, que diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em veredas e pastos, guia mansamente as águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante na minha presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para os longos dias. Amém. Então veja bem, meu irmão, veja bem, se você quer sair desse atoleiro, se você quer sair desse sufoco, se você quer sair daquilo que te leva às lágrimas, que rouba o seu sono, que rouba o seu sossego, que rouba o seu sorriso, o Senhor é o seu pastor, nada te faltará, nem correção, nem coro, porque Deus dá tudo, né? A medida é sacudida e transbordante, é na medida. Com a medida que medir, medirá. Fez coisa errada, você vai pagar. Isso aí é líquido e certo, porque Deus é amor, né? A gente sempre fala que Deus é amor, mas Deus também é justiça. A proporção é a mesma. E se erramos, certo? Se atolamos, se andamos atolados, meu irmão, se andamos em situações desesperadoras, nós podemos mudar, mas se tiver, nós exercermos a nossa fé. Se você não exercer sua fé, você vai continuar chorando, vai continuar triste, e vai continuar com os mesmos problemas na sua família, na sua casa, nos seus filhos, e o seu sorriso é aquele famoso chamado sorriso amarelo. Você ri, né? Mas o seu coração chora, sangra. E quando estamos atolados, lá em Romanos 12:21 diz assim: não deixe que o mal vença vocês, mas vença o mal com o bem. Então, independente da situação, nós temos que vencer o mal com o bem. Depende da gente exercer a fé. Em Provérbios 3:29 diz assim: não planejei o mal contra o seu próximo, pois quem mora por perto confia em você. Em Mateus 5:39-48, não vingue dos que fazem mal a você. Se alguém lhes der um tapa na cara, vire o outro lado para lhe bater também. Bom, veja bem, se te bater na face direita, dele também esquerda. Bom, Jesus Cristo está dizendo aqui que você tem que ser bobo, que você tem que ser otário, não, mas que você tem que ser inteligente. É você vencer o mal com o bem. É isso que ele está dizendo para a gente aqui. Em Provérbios
11:17 diz assim: quem age com a bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Então, o mal que você faz para os outros, ele volta para você. Então, muito cuidado no que você fala, no que você diz para as pessoas, porque isso pode se tornar um mal para você mesmo. Em Marcos 10:18 diz assim: ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Então, meu irmão, é só Deus, é só Ele. Para nós sairmos dessa situação, nós precisamos dele, nós precisamos do nosso Deus, nós precisamos da força dele e nós precisamos exercer a nossa fé. E lá, em 1 Tessalonicenses 5:22, diz assim: afastem-se de toda forma do mal. Afaste, meu irmão. Você está vendo esse mundo aí, você sabe o que é errado, entendeu? Quando você diz ao seu filho está andando em determinado caminho, você sabe que aquilo é errado, certo? Que não adianta a gente fingir de bobo, não, porque a Bíblia fala que até os loucos conhecem o caminho, até os loucos conhecem o caminho do céu. Então todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Não adianta, se eu não me engano, acho que foi Gandhi que falou isso. Se você não aceita a verdade, não sei se isso é de Gandhi ou não, mas se você não aceita a verdade, não quer dizer que ela não exista, entendeu? A verdade, ela continua sendo verdade, mesmo que você não aceita. Então a verdade é essa. Deus deixou claro para nós o que é a verdade, né? A verdade é que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim, certo? Jesus deixou tudo claro, deixou explícito na nossa cara. Então, se você está afundado, ainda está nessa situação desesperadora, está nessa situação, principalmente na situação desesperadora espiritual, meu irmão, é porque você não está exercendo a sua fé. Você está colocando as coisas acima das coisas de Deus. Você não está dando valor àquilo que é certo, àquilo que é verdadeiro. E por isso, meu irmão, estamos assim, atolados, certo? Estamos assim atolados. E quando você está atolado, certo? Quando você está diante, por exemplo, de uma areia movediça, dependendo do movimento que você faz, quanto mais força você faz para sair, mais você afunda. Então é difícil quando a gente entra nessa situação do mundo, quando você se deixa dominar pelo mundo, aí você não quer sair, certo? E muitas vezes Deus levanta os homens de Deus, vamos chamar esses homens aqui de homens de Deus, né? Às vezes pessoas que querem te puxar, tirar você dali, mas você prefere ficar atolado ali, sabe? Porque as coisas mundanas é que importa para você. Isso aí que é mostrado aí, é que a gente vê, é o que você quer viver, sabe? É a ganância humana, é correr por dinheiro, é viver por dinheiro. É tudo isso aí, meu irmão, que a gente quer. Por isso o mundo está desse jeito, as pessoas se vendendo, sabe? As doenças cada vez mais tomando conta, porque o que é a falta de fé. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Deixa eu explicar uma coisa para você, meu irmão. O olegário, ele existe. Não fica pensando você que o olegário não existe. Ele existe e está nesse mundo. O olegário, Satanás. Me desculpe as pessoas que têm esse nome aí, tá? Era só o gatinho lá de casa e nós usamos aqui para poder, né, metaforicamente, para poder trazer essa mensagem aqui hoje. Mas o inimigo, ele existe. E bobo é você que não acredita. E ele quer exatamente isso aí, que você não acredita, que você acha que está tudo normal, que criar esse Deus aí, ó, o Deus que está no mundo é o Deus que perdoa tudo, que vai todo mundo para o céu. Meu irmão, não caia nessa, caia na real, porque
O inimigo, ele existe e ele quer levar você para o inferno. E para encerrar o nosso Sacode ou Pode hoje, eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus comigo lá em Juízes, capítulo 21, verso 25, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então veja bem, meu irmão, olha para esse mundo aí, olha tudo aquilo que está oferecendo para vocês e depois faça uma reflexão na sua vida. Depois que você refletir tudo isso aqui, aí você pega e leia Juízes 25, Juízes 21, verso 25, Juízes 21, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ô meu irmão, aí vem aqui aquela pergunta que não quer calar, que Jesus Cristo faz lá em Lucas. Quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé aqui na terra? Fica no ar. Que isso fique no ar. Que você faça essa reflexão. Certo? Essa reflexão. Porque eu achei maravilhoso esse versículo que eu vou ler mais uma vez. Eu quero terminar mais uma vez com ele. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. O nosso Deus, ele está presente, está aqui no mundo, mas nós estamos menosprezando ele. Nós estamos vivendo como se ele não... O Deus verdadeiro, o Deus forte, o Deus misericordioso, o Deus de amor, nós vivemos como se esse Deus não existisse. Por isso fala, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Muito cuidado, meu irmão, com aquilo que está sendo oferecido para você, com aquilo que você está fazendo para você, para sua casa, para seus filhos. Termina aqui mais um Sacode o Pó. Que a graça, a paz, o amor, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Louvado seja o nosso Deus. E vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao nosso Deus por essa palavra, por esse estudo que Ele trouxe para nós aqui hoje. Pai Santo, Pai amado, nós queremos te agradecer mais uma vez, Pai, por estarmos aqui na sua presença. Pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados. Pedimos perdão porque nós estamos andando, seguindo em caminho errado. Que nós, Pai, fugimos da sua direção, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus de justiça. Que o Senhor, Pai, venha trazer paz para a gente, que o Senhor nos mostre a direção, que nós, Pai, sejamos humildes de chegarmos até o Senhor, Pai, para sermos salvos, porque Jesus Cristo veio aqui nesse mundo para salvar os nossos erros, os nossos pecados, e que o Senhor, Pai, só tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da humanidade, tenha misericórdia do seu povo, Pai, e aqueles, Pai, aqueles que estão longe do Senhor, que o Senhor desça os anjos dos céus, para poder estar aos lados deles, para poder buscar, para que as nossas pessoas não se percam, e Pai, e que o nome do Senhor seja louvado, e o Senhor seja o Deus da nossa vida, e que, Pai, o inimigo não prevaleça, porque o inimigo é um inimigo derrotado, mas o Senhor, meu Deus, o Senhor é o Deus de misericórdia, é o Deus de amor, e nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor e até o próximo Sacode o Pó.